Apóstolos, capítulo 9, versículo 1 em diante. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzissem presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saul, Saul, por que me persegues? E ele disse: Quem é, Senhor? Disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, temendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saul levantou-se da terra e, guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu e nem bebeu. Amém? Vamos aqui para a nossa meditação. Glória a Deus. Como a igreja é conhecida, todos nós conhecidos dessa passagem, aquele que não é crente, que está entrando pela primeira vez, talvez não tenha a familiaridade com esse texto bíblico, né? Mas a igreja em si tem conhecimento, pois é sempre ensinado, sempre pregado sobre esse texto. Nós vemos esse texto aqui sobre a vida deste homem Saulo, um homem religioso, um homem educado, tanto na sua cultura como em outra cultura. Era um homem que tinha uma formação acadêmica de se invejar naqueles dias. Um homem que não era ignorante com relação a assuntos religiosos, com assuntos também estatais, estadual, leis, tanto dos judeus como as leis de outros países. Ele tinha conhecimento, mas era um homem que tinha um zelo um tanto extremo com relação às questões de Deus. Esse zelo acabou fazendo com que ele viesse a ficar cego. Essa cegueira que nós acabamos de ler, que quando o resplendor de luz o cercou ele, já estava com ele há alguns anos, ou até mesmo antes de Cristo ali cercá-lo. Porque a ignorância no sentido do conhecimento que ele possuía, veio fazer com que ele deixasse de enxergar as coisas mais sensíveis que era para ele enxergar. Nós vemos que ele é da época que Jesus e os apóstolos, principalmente os apóstolos, ali operando milagres em nome do Senhor Jesus, ele via, ele ouvia, só que ele sentiu a inveja, em vez de se alegrar, porque não eram simples milagres, não era um milagre qualquer, eram sinais que o reino de Deus havia chegado, mas ele não percebeu. Então ele, ali vestido de ira, de nervoso, não enxergando corretamente o que era para ser enxergado com relação às coisas de Deus, mesmo ouvindo, mesmo tendo pessoas testemunhando que foram curados, que foram libertados, que Deus operou uma maravilha, soldados romanos testemunhando: seu filho foi curado, que o seu servo foi curado. Mesmo ele ouvindo tudo isso, ele não conseguiu dar crédito. A inveja o cegou, tampou, porque ele era rodeado por homens que tinham medo de perder o poder, e isso o atingiu também, a ponto do que nós vemos nas Sagradas
Está ali Estevão, um homem cheio de fé, cheio do Espírito Santo, a qual Deus usava não somente para entregar o alimento, não somente para levar uma comida, uma vestimenta, uma ajuda financeira, mas também a qual Deus usava também através dele, operava e curava, e através dele também Deus ensinava a palavra. Mas ele, Paulo, Saul, melhor dizendo ainda, como conhecido nas Escrituras, não conseguia enxergar, ele só via ira, só tinha ira contra este homem, contra este povo, contra esta seita, contra este partido, que é o partido melhor que nós temos, que é o partido de Jesus. Tudo isso acontecendo com ele ali teve ainda, com todo o conhecimento que ele teve, com todo o conhecimento que ele tinha, ele não conseguiu discernir que era algo diferente dos enganadores que já haviam passado. Porque antes dos apóstolos, antes do verdadeiro Messias, já muitos mentirosos, charlatãos, dizendo ser alguma coisa, foram desmentidos. Eles foram desmentidos. Mas quando se tratou do verdadeiro Messias, do verdadeiro Cristo, não conseguiram achar nada que o incriminassem. Mas todavia, eles não cederam. Eles quiseram acabar com o Messias, eles quiseram acabar com Cristo e quiseram acabar com seus seguidores. Portanto, Paulo, com todo esse conhecimento, não conseguiu enxergar, porque as Escrituras estavam falando que ele ia subir como rebento, como a raiz seca, como algo que ninguém desejasse. Não era um rei virtuoso, não era um rei cheio de roupas elegantes que iria aparecer, um homem que ninguém ia desejar. Ele não conseguiu estar atento ao profeta Isaías, que tanto falou do Messias, ele não conseguiu enxergar, e mesmo assim, ele foi lá, mesmo tendo esse conhecimento e não enxergando a profundidade da lei, ele foi capaz de estar ali apedrejando Estevão, um homem cheio de fé e do Espírito Santo, a qual ali na sua morte, recebendo as pedradas, ele pôde contemplar o rosto de Estevão como um rosto de anjo. Que eu quero dizer para você, meu irmão e minha irmã, que hoje está avançado em idade, que nós que estamos avançados em idade, estamos chegando, logo que o dia de Jesus puxa por nós para cima. Quero dizer para você que você não vai ser um menino no céu, você vai ser do jeito que você é, mas você não terá ruga, não terá nada de defeito no seu rosto, no seu corpo, você será perfeito na presença de Deus. Não se iluda que vai ser um corpo diferenciado. Quando chegar lá, eu vou ter um corpo, o seu corpo será um corpo glorificado, um corpo lindo, igual ao de Jesus. É esse corpo, cuida dele, porque é nesse corpo que Jesus vai te arrebatar, e nesse corpo que vai ser glorificado, e você vai estar com Jesus. Aleluia. E nós vemos que Saulo esteve ali, perseguiu, viu tudo isso, viu o testemunho de Estevão, falou, o céu ali tremendo, eles ficaram apavorados, mas mesmo assim não cederam. Ainda pede cartas e sai para poder perseguir os cristãos, para perseguir os irmãos daquela época. E ele, Saulo, sai com todo, fala, agora eu vou acabar com tudo isso, eu vou fazer um serviço para Deus, eu tenho certeza que Deus está se agradando de mim. Agora eu vou acabar com esses homens, vou acabar com esse povo, vou acabar com essa seita, porque não tem outra seita, não tem outro Deus, não tem outra religião, é só o judaísmo, é só Yahvé, esse tal de Yeshua, não tem nada a ver com as Sagradas Escrituras que eu li, ele não estava entendendo. É o que acontece nos nossos dias hoje, irmãos, também. Quantas pessoas, quantos homens que têm chamado profundo, ainda apedrejam Estevãos, ainda matam Estevãos, mas Deus está indo de encontro com esses homens que, tendo conhecimento e não enxergam Deus, não enxergam Jesus no Estevão, Jesus vai chegar à vida desses homens.
Estava ali Saulo a caminho, todo contente, achando que estava fazendo um serviço para Deus, quando de repente o resplendor do céu apanha por terra e começa a dizer: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele, toda tonta, pergunta: quem é, Senhor? Jesus já claramente: eu sou Jesus, a quem tu persegues? Mas ele não estava perseguindo Jesus, estava perseguindo aquele povo da seita. Mas quando alguém persegue o da seita, que hoje é cristão, como nós sabemos, está perseguindo a Jesus Cristo e não a você. Quando arma uma armadilha para você, não está armando armadilha para você, está armando armadilha para Jesus. Mas como Jesus ninguém pode enganar, como a Jesus ninguém pode prender, aleluia, Ele vem, aleluia, ao seu socorro, Ele vem ao seu encontro, aleluia, glória a Deus. E ali recebe essa revelação na sua vida, esse resgate da sua alma, até então obscurecida por tanto conhecimento, mas presa pela espiritualidade que naquela época estava escassa, não estava aberta para ele. Ali Jesus vem: peraí, meu filho, eu te conheço, eu sei onde você nasceu, eu sei como você foi educado, tudo que você aprendeu foi eu que permiti você aprender, mas agora chegou o tempo, venha cá, que chegou um chacoalhão em você. Olha, abra seus olhos agora, que você vai entender, esse povo que você está perseguindo é o povo que vai morar no céu, esse céu que você conhece é o céu que eles vão. Olha, Saulo, agora eu te digo, entra na cidade de Damasco e lá será dito o que há de fazer, aleluia. Jesus podia falar para nós: tem que me aceitar como Salvador. Não, ele foi como todo mundo: vai lá, vai ser ter dito o que você tem que fazer. Chegou lá em Damasco, estava lá Ananias, um servo de Deus, cheio do Espírito Santo, ali servindo ao Senhor. E quando ele pensa que não, de repente o Senhor se manifesta a ele. Ele diz: Senhor, mas este homem, eu já ouvi muito dele, ele persegue, ele mata, ele judia, o que ele puder fazer com o teu povo, ele faz. Mas Jesus Cristo, olhando para Ananias, que ainda também estava aprendendo mais sobre Jesus, e para Ananias: não te preocupe, porque este homem que, aleluia, perseguia, é um vaso escolhido. E presta bem atenção, Ananias, eu vou mostrar para ele o quanto ele deve padecer pelo meu nome, aleluia. Persegue, crente, Jesus vai te salvar, mas você vai padecer muito por causa dessas perseguições. Percebe, crente, que você vai padecer muito por causa dessas perseguições. Jesus vai te dar um chacoalhão, Jesus vai abrir os seus olhos, porque Ele te ama, Ele quer você estar bem com Ele, mas você vai sofrer coisas que poderiam ser evitadas, mas por causa da perseguição que você muitas das vezes faz desnecessariamente, você vai sofrer coisas que você não precisaria sofrer. Mas Paulo sofreu com alegria, porque ele estava a caminho do mundo espiritual totalmente ao contrário ao qual nós cremos. Ele estava indo ao precipício. Jesus o trouxe, aleluia, para estar caminhando para o céu. Então Paulo, quando sofria as chicoteadas, Paulo, quando ele sofria pedrada, Paulo, quando ele tinha que descer para o cesto, subir para a muralha, sair correndo, ele só tinha gozo na alma, porque ele aprendeu e reconheceu que se não fosse Jesus dar um chacoalhão nele, ele poderia ter ido para o inferno. E Jesus não quer mandar ninguém para o inferno. Só vai para o inferno aqueles que querem ir para o inferno. O inferno não foi feito para o homem. O inferno foi feito para o Satanás e os seus anjos. O inferno não foi feito para homem e mulher, feito à imagem e semelhança de Deus. Mas tem uma coisa que a Sagrada Escritura nos deixa bem clara: mas todos aqueles que não querem saber desta salvação, a todos aqueles que não querem saber desta gloriosa graça, a todos que não querem saber e reconhecerem que só há um único e suficiente Salvador, infelizmente
passado, mas se você ainda não tomou posse, eis nesta noite a oportunidade. Você não pode viver dizendo: ah, eu já tenho Jesus, quando você não o aceitou. Você não pode dizer: eu tenho Jesus, quando você não o reconhece como seu Senhor. Você não pode dizer: eu tenho Jesus do meu jeito, sendo que Ele diz que é do jeito dele. Presta bem atenção, disse Jesus: ide por todo o mundo e ensinai a todos. Então é através do ensinamento desta Escritura que você vai ter verdadeiramente o conhecimento que você é ou não é um filho de Deus. Não adianta bater no peito e dizer: eu sou filho de Deus também. Não, não é. Se você não aceitou, se você não recebe, se você não tem essa palavra como guia, você não é filho de Deus. Você é uma criatura de Deus. Mas a questão é essa: você está nessa terra, tendo essa oportunidade, esse conhecimento chegando a você. Você não pode desvanecer e falar: não, mas eu vou ter que pôr terno e gravata, isso é para obreiro. Seja cheio do Espírito Santo, seja cheio da graça, se mergulhe no Espírito, nada no Espírito, se entrega para Jesus, pede batismo com o Espírito Santo, fala para ele: me enche do teu Espírito Santo, me enche da tua graça. Esquece terno e gravata, esquece, meu irmão, camisa social, põe uma camisa decente, mas seja cheio do Espírito Santo. Aí eu não gosto disso de gravata, não usa gravata, deixa o Espírito Santo te usar, não usa, meu irmão, usa com roupa decente, aleluia. Não precisa você querer falar: eu vou vestir igual o irmão, não, usa roupa decente, mas cheia do Espírito Santo, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Deus, aleluia, Ele quer salvar você assim como Ele salvou este homem, cheio de conhecimento, assim como você talvez tenha e nós não sabemos. Talvez você tenha esse conhecimento. Eu já li lá na Bíblia, hoje, graças a Deus, pelo avanço da tecnologia, você dá 2 cliques na internet, você tem coisas que você nem sabia. Então você fala: eu aprendi que o nome de Jesus em hebraico é assim, que em latim é assim, que você vai saber vários nomes de Jesus, mas isso aí não traz salvação. Saber qual era o nome de Jesus em hebraico, saber qual é o nome de Jesus no grego, isso não traz salvação. O que te traz salvação é você crer na mensagem que é pregada, a mensagem da salvação, o evangelho da salvação, que Ele tirou do seu coração, que Ele se esforçou, que Ele derrama nesta noite aqui para alcançar você. É esse evangelho que te salva, e não saber se era A ou B, como se pronunciava, mas sim crer no sentido, no cerne da mensagem divina enviada por Ele, aleluia. Glória a Jesus. Quanta preocupação, é bom aprender, é bom ter conhecimento, mas se o conhecimento não tiver o seno entrando no seu coração, se não tiver a essência entrando no seu coração, de nada vai adiantar. Você pode ter uma biblioteca online lotada para você ver, não adianta nada, não vai servir de nada. O importante é o que sai de lá e entrar no seu coração. De toda a biblioteca online que você tem, a única e exclusiva melhor que você tem é essa que tem 66 GB. E nela você pode fazer pesquisas hoje. Você que tem acesso à tecnologia, ficou mais fácil ainda. Você pode comparar o porquê crer em Jesus. Você pode comparar o porquê tenho que aceitar Jesus. Está escrito aqui. Está escrito aqui. Você vai entender, aleluia, porque o inimigo trabalha para que você fuja da presença de Deus. Está escrito aqui. Você vai entender quais são as artimanhas do inimigo contra a sua vida. Muitas pessoas hoje acham que ter dinheiro, acham que ter fama está bem com Deus. Nós sabemos que não é bem assim. E muita gente também pensa que andar na pobreza, na miséria, acha que está bem com Jesus. Não é isso. Não é uma coisa nem outra. Riqueza e pobreza sempre vai existir. O importante é o rico aceitar Jesus, é o pobre aceitar Jesus, e juntos entrar no céu. Aleluia. Glória a Deus. São tantas questões, aleluia, que muitas das vezes você não quer abraçar a fé por bobeira.
Ah, eu não vou lá porque lá não é assim, irmão. É Jesus que morreu por você. Eu quero dizer uma coisa: se Jesus estiver mandando você ficar aqui nessa igreja, você for para outra, você nunca vai ser feliz. Não adianta. O Espírito Santo, que é o Consolador e que convence-nos do pecado, da justiça e do juízo, já te falou: é aqui que eu te quero. Mas eu não suporto aquele irmão, não interessa. É por isso mesmo que Jesus está te colocando aqui. É para você aprender a suportar, é para você aprender a amar, é para você aprender a orar, é para você aprender a suplicar por Ele, por Ele a vice-versa. Aí você vai se tornar uma pessoa igual a Ele. Aí quando você vê o irmão, a irmã que você acha que não suporta mais, você fala: mas eu estou sentindo algo diferente. Por quê? Porque você aceitou a chamada que está neste lugar. Aleluia, glória de Deus na sua vida. Glória a Deus. Então, se hoje o Espírito Santo falou com você, não endureça o seu coração. Não saia daqui sem receber como seu único e suficiente Salvador. Não se envergonhe. Lembra de uma coisa: Jesus já levou a nossa vergonha. Agora o que você tem que fazer é se esconder em Cristo, voltar para Cristo, estar em Cristo. Não caminhe igual o outro. O seu passo é diferente do irmão. Não queira acompanhar o irmão nos passos do irmão. Ah, o irmão está andando rápido e você vai querer andar rápido, sendo que você não anda. Para com isso. O jeito que ele anda rápido, deixa ele andar. Você tem o seu passo. Eu estou indo. Eu estou indo. Irmão, ele está já. Você está indo, você vai chegar também. O importante é você seguindo, caminhando, caminhando. Deixa ele lá na frente, vai caminhando, porque a mesma estrada que ele está seguindo, você está indo também. Não tem para onde desviar, é só seguir, é só caminhar, porque eu tenho certeza, convicção, aleluia, que a hora que ele pensar que vai entrar no céu antes de você, você vai estar fazendo assim juntamente com ele, no Espírito fala: vem, igreja, aleluia. Sou Adba, sou feliz.